Hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. O que eu acho interessante é que continua aquele número simbólico, número 7, e nós vamos seguir dando a devida interpretação que o nosso Senhor nos inspira a todo momento. Esse capítulo tem apenas 8 versículos, mas é de uma profundidade incrível. Então nós vamos começar a partir do primeiro versículo para ver o que é que está acontecendo. Lá no capítulo 12, João diz que viu um grande e terrível sinal no céu, quando aparece o dragão, a mulher. E aqui no capítulo 15, ele vê outro grande sinal no céu. Vamos acompanhar. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então o que é que nós podemos ver aqui? Em primeiro lugar, tente se colocar no lugar de João. João está ali olhando da ilha de Patmos e de repente o céu começa a se abrir e ele vê 7 anjos segurando 7 taças, e essas taças têm as pragas. A gente pode voltar também no tempo e fazer um paralelo com a ida de Moisés ao Egito, porque Moisés foi encarregado de lançar aquelas pragas no Egito para forçar Faraó a deixar o povo sair. Olha, tudo que Deus faz tem um propósito, e nada que Deus faz é por acaso. Não é que acontece, não é que Deus espera alguém errar e vai punir, não. A punição também tem um propósito, o propósito é bom. Deus quer salvar quantas pessoas ele conseguir alcançar. Então, as pragas têm o intuito de chamar a atenção das pessoas para Deus. Como as pragas do Egito, elas tinham a mesma intenção de trazer tanto o faraó quanto os egípcios para Deus, para eles olhar para Deus e falar: puxa, essa é a mão de Deus, então não pode ter um Deus igual a ele, porque os nossos não estão nos defendendo dessas pragas. Essa era a intenção, mas eles se endureceram o coração, eles se enraiveceram. Tem pessoa que, se tocar na religião dela, pronto, você arranjou uma inimizade. A maioria das pessoas é assim. Elas não querem saber se está certo ou se está errado. E eu lembro que quando eu me converti, muitas vezes eu tinha a oportunidade de falar para meu pai, eu enfrentava, e meu pai era muito bravo, meu pai era uma pessoa que ninguém poderia desafiar, mas eu falava. Deus me dava graça, eu falava. E uma vez ele estava tão revoltado que ele falou para mim: se eu estiver errado, eu vou para o inferno, mas eu não largo a minha religião. Mas ele não sabia o que ele estava falando, coitado. E eu continuei, às vezes não podia falar, então eu orava, eu jejuava, eu consagrava a minha vida e eu pedia para Deus trabalhar na mente e no coração dele. E Deus mudou a vida dele, Deus mudou o entendimento dele. Foi meio forçado, mas aconteceu. O Senhor entrou na vida dele e falou: olha, abre os seus olhos, você está cego, rapaz. E por fim, depois já de uma certa idade, ele se queixava com a minha mãe e falava: puxa, porque eu não me converti quando era mais novo? Poderia aprender a tocar um instrumento, poderia aprender a cantar um hino na igreja, e agora eu lá fico olhando para todo mundo, não sei fazer nada. O arrependimento de não ter se convertido antes, para alguém que dizia que estava disposto a ir para o inferno, mas não abandonar aquela doutrina que tinha aprendido. Então, é tudo tão relativo, mas o interesse de Deus é alcançar as pessoas. Então essas pragas não estão ali para punir, apenas: olha, se você não me respeitar, eu te castigo porque eu sou um punidor. Então, olha, esse é o propósito de Deus. Ali nós encontramos 7 anjos, ou seja, o número 7, que representa a totalidade, representa que todos os anjos que eram necessários para executar essas pragas estavam ali, e que elas continham as 7 últimas pragas, ou seja, aquelas taças ali continham todas as pragas que eram necessárias para chamar a atenção das pessoas do mundo para Deus, das pessoas que estavam sob a liderança do anticristo, para Deus, para que se arrependessem. E o João ainda diz assim: porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, ou seja, a ira é consumada, é completamente derramada sobre os pecadores. O que é que acontece com a ira? Deus é santo, então o pecado irrita o nosso Senhor.
O pecado deixa Deus irado. Porque o pecado traz maldade, o pecado traz profanação. E como Deus é santo, extremamente santo, ele não suporta o pecado incomoda ele. É como chegar alguém fumando perto de uma pessoa que não suporta cheiro de cigarro. Então a pessoa vai ficar incomodada, vai se sentir mal. Deus fica incomodado com o pecado. E ele derrama essas pragas, essa ira sobre os pecadores, para que eles se voltem para Deus e digam: nós estamos num caminho de destruição, vamos voltar e tomar outro caminho. Esse versículo é o resumo da visão que se segue. Os anjos, na verdade, não recebem as taças até o versículo 7 desse mesmo capítulo, lá no finalzinho. Mas aqui no versículo 1, por antecipação, eles são mencionados como se já as tivessem recebido. Não há mais pragas após estas, até que o Senhor venha julgar. É o momento em que Deus está prestes a fazer o julgamento. Por isso, ele tenta desesperadamente chamar a atenção dos pecadores e dizer para eles: olha, a vida de vocês está por um fio. Ou vocês se arrependem agora, ou serão condenados para sempre. A destruição da Babilônia, lá no capítulo 18, verso 2, é a última das pragas. Então, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 até o 16, o Senhor aparece para julgar. Lá no capítulo 20 começa o julgamento, quando se assenta o grande trono branco, o trono do julgamento. E vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Um mar de vidro, meu Deus! A simbologia muitas vezes é representada dessa forma. Um oceano de vidro derretido. É o que parece. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. Vidro no fogo se derrete. Então é um oceano de vidro derretido que dá a impressão de estar diante do lago de fogo, o lago da condenação, para onde vão o diabo, a besta, o falso profeta e todas as pessoas que não receberam Jesus como Salvador. É o que dá a impressão. Porém, ele vê as pessoas que enfrentaram a besta, recusando a sua marca, e saíram vitoriosas, que estavam bem ali, e tocavam e cantavam os louvores do Altíssimo. Quando ele diz assim: eu vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e também o quê? E também vi os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. Eles estavam ali perto daquele mar de vidro misturado com fogo, e eles tinham as harpas de Deus na mão. O que significa ter as harpas de Deus? Estavam cantando louvores, tocando e cantando louvores ao Criador, porque eles venceram. Nós sabemos o que é isso, nós que passamos por muitas provações, por muitas tribulações. Quando Deus nos dá vitória, nós sabemos como é maravilhoso, como a gente tem vontade de cantar, de louvar, de exaltar. Eu fico observando muitas vezes essa semana de chuva, eu vou para o meu trabalho e volto, quando estou indo, quando estou voltando às vezes, pessoas em pé ou assentadas no chão, naquela chuva, e caindo aquela chuva e as pessoas ali, eu olho para aquelas pessoas e me vejo lá, porque eu já passei por isso. Foi lá que o Senhor me achou. Quando eu recebi o Senhor como Salvador, eu estava ali. Ninguém me dava uma chance. Queria ser caminhoneiro para escapar da roça? Não vamos te dar chance, você não vai ser caminhoneiro. Queria fazer alguma outra coisa? Não, seu lugar é na roça, você vai trabalhar ali até morrer. Ninguém vai te dar chance. Uma vez uma pessoa chegou a falar assim para mim: se eu souber que você vai ter uma chance, eu ainda jogo areia. Mas onde o homem botou o dedo e falou: aqui você não passa, Deus falou: você vai passar e vai passar glorioso. Então olha só, estavam vitoriosos junto ao mar de vidro, como se estivessem contemplando aquele mar de vidro, aquele mar que está diante do lago de fogo, e vendo: olha do que nós escapamos. Nós sofremos sim, mas nós escapamos dessa condenação. Por outro lado, nós podemos ver uma simbologia do batismo, porque João Batista disse o quê? Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus os fará reis e sacerdotes para Deus, como está escrito lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando Jesus aparece para João, e João diz que Jesus é aquele que morreu
e ressuscitou e está vivo para todo sempre, e que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Estar junto ao mar de vidro significa que apreciam a vitória que Deus lhes deu sobre a besta, porque eles estão vendo agora para onde vai a besta, estão vendo agora para onde vai aqueles que não resistiram, aqueles que não suportaram a provação, aqueles que negaram Jesus, aqueles que tomaram um caminho mais curto, aqueles que aceitaram os atalhos da vida, aqueles que fizeram somente o que estava no seu coração e não se importaram com a palavra de Deus. E isso, irmão, tem muita gente até dentro das igrejas. Muito cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado para você não ser uma dessas pessoas que perde o seu tempo. Uma pessoa que está ali achando que está salvo, mas o seu nome, na verdade, já foi riscado do livro da vida. Viver uma vida cristã piedosa, ter um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Também podemos comparar essa visão com os israelitas que estavam na praia do Mar Vermelho, depois que eles passaram vitoriosamente por ele, quando Faraó falou: agora a gente destrói todo mundo, porque Faraó veio com tudo, com o seu exército, contra um povo indefeso. O que me faz lembrar o 8 de janeiro, aquelas pessoas que estão presas injustamente. Faraó, todo irado, falou: vou matar todo mundo, armou o seu exército, subiram nos cavalos e correram atrás do povo, alcançaram eles lá no Mar Vermelho. E o povo desesperado: o que a gente vai fazer, Moisés? Moisés falou assim: não precisam fazer nada, calem-se que Deus vai pelejar por vocês. E Moisés levantou a mão sobre o mar. A Bíblia diz que um forte vento oriental soprou toda aquela noite, e pela manhã havia um caminho aberto no meio do mar. E o povo passou com o pé enxuto. Ninguém sujou o pé nem de barro, passou com o pé enxuto. E quando Faraó viu aquilo, falou: se ele fez essa mágica aí, se ele fez o povo atravessar no meio das águas, nós vamos atravessar também do lado de lá, nós vamos matar todo mundo. E entrou todo mundo atrás do povo de Israel, mas a Bíblia diz que quando o último israelita chegou na margem, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas se voltaram e afogaram todas aquelas pessoas. E ainda diz a palavra de Deus que os israelitas viram os corpos das pessoas mortas ali na praia, os que morreram afogados. Então, é uma comparação com os israelitas que estavam na praia do Mar Vermelho. Eles passaram vitoriosamente pelo Mar Vermelho depois que o Senhor destruiu o inimigo egípcio, o Faraó, que é um tipo de anticristo. Faraó é um tipo de anticristo, é alguém que é contra Deus, que é contra tudo que se ensina. Então, depois que eles passam por isso, olha aqui no versículo 14, fala quando eles perecem no mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. O versículo 30 diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Essa comparação aqui, essa visão. O capítulo 15, versículo 1 fala do canto de Moisés, que nós podemos ver aqui quando eles estavam junto ao mar de vidro e eles tinham as harpas de Deus e cantavam louvores. Então ali nós temos também a canção do triunfo de Moisés, do triunfo dos israelitas, quando eles viram a destruição do inimigo pela mão do Senhor, que na realidade é um tipo, né, da canção de Moisés e do Cordeiro, conforme mencionado no versículo 3, nós vamos estar lendo daqui a pouco. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse é o cântico de Moisés, né? O canto de Moisés, né? Como o mar tipifica o conturbado estado no qual a besta surgiu, lembra que a besta surgiu do mar, ela subiu do mar, a primeira besta, e que não deve mais existir no abençoado mundo futuro, o mundo que está por vir, o mundo que Jesus vai preparar para os salvos, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então os santos vencedores estão sobre ele, tendo-o sob seus pés, exatamente como a mulher.
tinha a lua sob seus pés. A lua, que simboliza uma coisa desse mundo, estava sob os pés da mulher, que pode representar ali tanto a igreja quanto a nação de Israel, porque Israel é a igreja do Antigo Testamento, assim como nós somos a igreja do Novo Testamento. Mas agora já não é mais traiçoeiro, onde os pés afundam, mas é sólido como vidro, como estavam sob os pés de nosso Senhor, cujo triunfo e poder os santos agora também compartilham. Lembra Jesus andando sobre o mar? Interessante, né? Porque você vai pisar na água, o pé afunda, mas nesse caso ali é como se fosse um mar de vidro. Agora você não afunda mais, nada mais te atinge, nada mais te alcança. Com Deus do seu lado, com Jesus do seu lado, você está bem. A firmeza de pé em meio à aparente instabilidade é representada dessa forma. Eles podem permanecer não apenas como Israel vitorioso nas margens do Mar Vermelho, e como João na areia da praia, mas no próprio mar, agora firme e refletindo a sua glória como um vidro, o seu conflito passado derramando o brilho mais intenso em seu presente e futuro. A sua felicidade é aumentada pela retrospectiva dos perigos pelos quais eles passaram, porque certamente eles hão de se lembrar: passamos por isso, fomos torturados, sofremos, fizeram de tudo para nos destruir, mas agora nós escapamos disso. Eu sei como é isso, porque eu percebo quantas vezes essas noites que esfria, eu deito na minha cama para dormir. Ainda ontem à noite estava friozinho pela chuva, e eu pensando: meu Deus, passei tantas noites na Barra do Agudo nos anos 80, aquele frio intenso que parecia que ia morrer de frio, para ganhar pouco mais do que um salário mínimo. 12 horas por dia e 12 horas por noite, das 6 da tarde às 6 da manhã. A noite parecia uma eternidade, aquela humilhação, aquele salário de fome, aquele povo me maltratando porque me perseguiam por não aceitar que eu fosse um servo de nosso Senhor. Passou, ficou lá atrás, foi há 40 anos atrás, e hoje o Senhor honrou os meus caminhos, o Senhor me honra na presença das pessoas que trabalham comigo. Todos dão testemunho do que Deus fez na minha vida, e eu dou glória a Deus por isso. Versículo 3: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. É como Moisés cantou lá na praia. Moisés e todo o povo de Israel, eles cantaram porque Deus fez grandes coisas, livrando eles dos egípcios. E assim também essas pessoas vão cantar, porque Deus os estará livrando do anticristo. Lembrando que Faraó era um tipo de anticristo, uma figura do anticristo que um dia surgirá, que se levanta contra tudo que se chama Deus e adora, que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A canção do Novo Testamento do Cordeiro, isto é, a canção que o Cordeiro entoará como sendo o capitão da nossa salvação, assim como Moisés era o líder dos israelitas no deserto. Então, essa é a canção que o Cordeiro entoará. E os salvos, remidos, entoarão o cântico de Moisés e também o cântico do Cordeiro, porque ele é o nosso capitão. As igrejas do Antigo e do Novo Testamento são essencialmente uma em seus conflitos e triunfos. Do mesmo jeitinho que aconteceu com eles, acontece com a gente. Da mesma maneira como eles foram salvos pela graça, nós também seremos salvos pela graça de nosso Senhor. Os dois aparecem juntos nesta frase, como estão nos 24 anciãos também. Da mesma forma, em Isaías capítulo 12, versículo 1 até o 6, a Bíblia prediz o canto dos remidos, Israel acima de tudo. Após o segundo êxodo antítipico e libertação no mar do Egito. A passagem pelo Mar Vermelho sob a coluna de nuvem foi o batismo de Israel, ao qual corresponde o batismo do crente nas provações. Por isso, João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É nas provações que nós temos, que nós passamos muitas vezes e que nós sofremos, calados, esperando o livramento do Senhor, sabendo que o Senhor, ele nos dará salvação. Os escolhidos, após as suas provações, especialmente aqueles que surgiram na época da besta, serão recolhidos antes que as taças da ira sejam derramadas sobre a besta e o seu reino. Deus não vai deixar os escolhidos
sentirem o peso da sua ira nas pragas que serão derramadas sobre as pessoas que serão salvas lá no tempo da grande tribulação. Vamos observar, através da Bíblia, que Noé e sua família foram retirados do mundo antes do dilúvio. Ló foi retirado de Sodoma antes da destruição. Os cristãos escaparam por uma intervenção especial da providência divina antes da destruição de Jerusalém. Quando a coluna de nuvem e fogo se interpôs entre Israel e o inimigo egípcio, lá no Mar Vermelho, Israel alcançou com segurança a margem oposta antes que os egípcios fossem destruídos. Assim o Senhor, vindo com nuvens e com fogo flamejante, primeiro alcançará o seu povo eleito nas nuvens para encontrá-lo nos ares. E então depois Deus virá com fogo, o Senhor virá com fogo para destruir o inimigo. O Cordeiro de Deus entoa canção em honra ao Pai em meio à grande congregação. Moisés, que entoou o canto junto ao Mar Vermelho, era o servo de Deus. Mas o Cordeiro é mais do que isso. O Cordeiro é o Filho de Deus. Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, ou seja, os teus juízos são revelados, os teus julgamentos estão revelados. Amém. Glória a Deus. Então, quando ele diz assim, quem não o temerá, haverá alguém que é capaz de desafiar o Supremo Criador? Quem ousará não dar glória ao seu nome? Todas as nações virão se render ao Senhor, reconhecendo que ele é justo diante de todas as verdades que o seu julgamento revelará, uma vez que a sua justiça foi esclarecida para todos. Então todos virão, foi esclarecida para todos. Amém? E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Olha que mistério que foi revelado aqui, pelo amor de Deus. Nós sabemos que o tabernáculo do testemunho se perdeu nas andanças de Israel, quando foi levado de um cativeiro para outro. Perdeu-se, eles acabaram perdendo a Arca da Aliança. Mas agora João está vendo ela no céu. E lá no céu existe um templo. E é de lá que surgiu o templo aqui da terra, porque o que nós temos aqui é uma cópia do original. Tanto da Arca da Aliança, como o templo de Deus, como tudo que Deus mandou fazer aqui, inclusive o altar que Moisés construiu, ele copiou, é uma réplica do verdadeiro, do original que está no céu. A Arca da Aliança desapareceu entre as dispersões do povo de Israel, mas o original, aquele que foi o primeiro que Deus fez para Moisés copiar o modelo, continua no céu e ele é mostrado a João. Então por isso que aqui fala que os juízos de Deus são manifestos, são revelados, né? Aqui é revelado também o templo de Deus, a arca do testemunho, tudo é revelado aqui para João. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho fino, puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Então observe que a cena está se passando no céu. O templo está no céu, os 7 anjos estão no templo, mas de repente eles saem do templo. Eles saem do templo com as taças cheias das pragas, as últimas pragas, e que são o julgamento de Deus. Eles aparecem do templo que está no céu e alguma coisa vai acontecer nesse momento. As roupas dos anjos, linho fino e brilhante, resplandecente, quer dizer brilhante, né? Linho fino e brilhante representa não somente a santidade, mas também a glória de Deus que vai brilhando, refletindo nos seus servos. O cinto de ouro revela a semelhança com Jesus, quando aparece a João. A palavra que eu estou lendo aqui está em 1 João capítulo 3, versículo 2, quando o próprio João, antes de parar na ilha de Patmos, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, assim nós o veremos. Então, quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, lá no capítulo 1, versículo 13, confirma o que João havia dito sobre os salvos: nós seremos semelhantes a Jesus. E algumas pessoas acham isso tão difícil. Não é difícil. É claro que nós não vamos ter nunca
o poder que Jesus tem. Ele é Deus, nós não seremos Deus, nós somos pecadores resgatados de um mundo de pecado. Mas nós teremos a glória que Ele tem, nós seremos semelhantes a Ele no nosso corpo, na nossa formação, mesmo porque lá no Gênesis, no Éden, quando Deus formou Adão, a Bíblia diz que Deus formou Adão à sua imagem e conforme a sua semelhança. E era para ter ficado assim se o homem não tivesse caído em pecado. Mas restaurando pelo sangue da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós então voltaremos a ser semelhantes a Ele. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Olha, quando fala 4 animais, são várias traduções, né? Em grego quer dizer seres viventes, então eu prefiro dizer assim, um dos 4 seres viventes que estavam diante do trono de Deus, né? Ele entrega aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. A apresentação das taças aos anjos por uma das criaturas vivas implica o ministério da igreja como um meio para manifestar aos anjos as glórias da redenção. Podemos ver isso em Efésios capítulo 3 e no versículo 10, como Deus usa o ministério da igreja como um meio para manifestar ao mundo, aos anjos e às potestades as glórias da salvação, porque os anjos não podem compreender isso, irmãos. Os anjos nunca foram pecadores, eles não sabem o que significa ser salvo e como é importante a salvação. Eles escolheram servir a Deus, viveram em santidade, mas eles não sabem o desespero que alguém que sabe que está indo para o inferno e é resgatado do caminho do inferno para servir o nosso Senhor. As taças cheias da ira de Deus são as taças cheias de odores, de perfumes, né? As orações perfumadas de incenso dos santos contrastam também com essas taças cheias da ira. Como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, fala das orações dos santos que são oferecidas ao Senhor. São orações perfumadas de incenso, mas aqui esses 7 anjos recebem as taças de ouro cheias da ira de Deus, o Deus que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém. Glória a Deus. Observa isso, irmão. Então nós temos aqui uma descrição perfeita do que acontece quando Deus se manifesta. O templo se enche com a fumaça da glória de Deus. E a gente começa a lembrar que já aconteceu isso antes. Lá no 2º livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 14, quando Salomão ora consagrando o templo que ele construiu, o templo se enche com a fumaça, se enche da glória de Deus, e as pessoas ficam até sem ter condições de ficar ali, porque é muita glória, é muita santidade. Templo cheio da glória de Deus, também como em Isaías capítulo 6, versículo 4. Podemos ver o templo terrestre foi cheio da glória de Deus, como o templo que está no céu. O templo que está no céu, cheio da glória de Deus, muito mais santificado, muito mais consagrado, não é? A glória de Deus e poder também, então, totalmente revelado. Ninguém podia entrar no templo por causa da presença de Deus em sua glória e poder revelados durante a execução desses julgamentos. Muito bem, olha só que passagem gloriosa, né? O templo cheio da glória de Deus e cheio do seu poder. Então ninguém consegue entrar no templo, porque o poder de Deus é muito grande. É como se você colocasse ali 1 milhão de volts para percorrer o corpo de um ser humano. É muito poder, o ser humano não aguenta. Mesmo tendo o corpo glorificado, ele não aguenta sentir toda a extensão do poder de Deus. Mas nós veremos isso, nós estaremos lá e nós seremos testemunhas. E assim eu termino o capítulo 15 do livro de Apocalipse e preparando para na próxima semana entrar no capítulo 16, que eu já estou trabalhando nele também. Hoje eu trabalhei já com um roteiro que eu estou elaborando para fazer uma apostila, que eu vou estar disponibilizando para quem quiser, irmão, de graça, totalmente de graça. Vou disponibilizar quem quiser a apostila, eu mando o PDF, a pessoa imprime e guarda em casa, né? E Deus sabe de tudo. Mas assim, já fiz isso aí, eu vou trabalhar também no capítulo 16, que é difícil,
Ele gasta muito tempo, a gente tem que meditar muito, tem que pesquisar fatos, acontecimentos da época e tentar associar com o que está acontecendo e com o que vai acontecer, possivelmente vai acontecer, para compreender a revelação das Escrituras. Está sendo maravilhoso fazer esse estudo aqui com o pastor Orival em Morro Agudo. Essa semana eu senti que eu tive um grande livramento na estrada, porque eu estava saindo da escola e esse óculos aqui está com a perninha quebrada. Então ele solta às vezes, então eu procuro evitar colocar ele aqui pendurado assim, para ele não cair. Eu dobro ele, põe no bolso e assim eu fiquei a manhã toda. E quando eu saí para ir embora, e eu cheguei lá na escola, guardei minhas coisas no armário e fui para o centro da cidade abastecer o carro, estava tanque vazio. E a hora que eu fui pagar o rapaz lá do posto, eu percebi que o óculos estava sem essa perninha. Falei, meu Deus, eu não posso comprar uma perninha de óculos agora, não dá. Eu preciso achar essa perninha. Então eu voltei na escola. Entrei, fui direto lá na sala onde eu dei a última aula. Não estava, procurei, vasculhei no chão, passei no pátio, olhando para todo lado, nada. Aí eu voltei, fui na sala dos professores, não achei, falei, bom, não tem jeito, perdi mesmo. Então eu vou no banheiro, depois eu vou embora. Fui usar o banheiro, e a hora que eu estava usando o banheiro, né, assim que eu saí, lavei as mãos e não tinha pano, fui enxugar na camisa e senti que a perninha do óculos estava dentro da camisa. Não sei, estava no bolso, como que veio parar aqui, mas com isso eu perdi quase meia hora de estrada. E eu fiquei pensando, o Senhor estava me dando livramento. O Senhor estava me dando livramento, por isso Ele me retardou minha viagem por alguma coisa que possivelmente ia acabar acontecendo ali. Irmão, nós precisamos aprender a não reclamar, a ver a mão de Deus agindo na nossa vida em tudo que acontece. Eu dei glória a Deus, peguei o carro e fui embora, vim para casa, graças a Deus não aconteceu nada. Então, você não sabe o que está te esperando lá. Se atrasou, Deus está te dando um livramento. Não murmure, irmão. Agradeça a Deus, porque o Senhor se compadeceu de você e está te dando um livramento. Vê dessa forma, você vai agradar ao Senhor, não vai perder a comunhão com o Senhor e você será feliz. Irmãos, vamos orar pelo Brasil. As nossas orações estão entrando nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump foi eleito novamente presidente. Isso significa muita coisa. As coisas vão mudar por aqui. Nós só precisamos perseverar em oração. Nós não podemos dizer, já conseguimos, então vamos dormir sobre o louro da vitória. Não, nós vamos continuar lutando a nossa batalha espiritual e o Senhor vai dar vitória para a nossa nação, como deu vitória para os Estados Unidos da América. O Senhor está conosco. Não temeremos o que nos pode fazer o homem. Orem para o Senhor derrubar esse dragão vermelho que está sobrevoando o Brasil e também para dissipar essas nuvens negras que pairam sobre a nossa nação, para nos continuar dando liberdade para seguir e servir o nosso Senhor. Orem pelo Brasil, orem pela nossa nação, orem pelos pastores, porque os pastores que verdadeiramente são homens de Deus, são sinceros de coração, estão sofrendo, irmão. Estão sofrendo, estão passando por muita luta, muita dificuldade, muitos estão em depressão. Orem pelos pastores, para Deus dar alívio, para Deus estar com eles, falar com eles e animá-los. A palavra de Deus é remédio, irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fique com Deus.